Qual que é o papel da cultura organizacional num sistema de gestão? Olha só, quando a gente está falando de cultura organizacional, estamos falando de missão, visão, valores e a própria cultura. A norma ISO 9001, ela cita numa nota, rapidamente, informações sobre a visão da empresa. Ela não se aprofunda, a norma ISO 9001, ela não se aprofunda nesse contexto. Por isso que nas aulas anteriores nós citamos como uma fonte muito rica a 9004, que é uma norma que traz bastante informação, muitos subsídios para você criar uma cultura organizacional. O papel da cultura dentro do estabelecimento de um sistema de gestão da qualidade, ele é fundamental porque a cultura da qualidade está baseada muito em comportamento. E você precisa entender um pouquinho o comportamento que os seus colaboradores, você precisa definir o comportamento que os seus colaboradores vão ter alinhados à cultura organizacional que você propõe implementar. Então, imagine, você vai ter um profissional que vai trabalhar dentro da tua organização, ele precisa conhecer a missão da tua empresa, ele precisa saber para onde a tua empresa está indo, qual é a visão que ela tem, ele precisa saber como a empresa pensa em relação a determinados cenários, quais são os valores éticos que a empresa possui, para que haja esse alinhamento à própria criação de um comportamento voltado à qualidade e à excelência. Então, esses elementos baseados na cultura organizacional são fundamentais porque eles interferem diretamente no comportamento daqueles que vão construir a cultura da qualidade dentro da organização. E qual que é a relevância do entendimento do contexto organizacional para um sistema de gestão da qualidade? Olha só, a norma ela tem, em determinados momentos, determinados requisitos, ela pinça essas informações. Então, quando você está falando de relevância do contexto organizacional, nós estamos falando de novo daqueles três aspectos. Partes interessadas, ambiente interno e ambiente externo. Nas próximas aulas a gente vai falar especificamente, mergulhando dentro do planejamento, nós vamos falar lá do requisito 4.1. O requisito 4.1, ele pega desses dois detalhes, ele pega ambiente interno e ambiente externo. Porque quando ele está falando de planejamento estratégico, ao estabelecer o meu direcionamento estratégico, que é a expressão que a norma usa, eu preciso considerar o ambiente interno e externo. Então, ele pinça parte do contexto da organização lá no requisito 4.1. Aliás, a seção 4 é chamada contexto da organização, contexto organizacional. Então, há essa associação da cultura organizacional, parte da cultura organizacional, composta por identidade mais contexto, parte está relacionada ao contexto. No 4.2, a norma fala da terceira parte do contexto organizacional, que são as partes interessadas. Então, note, nos dois primeiros requisitos de construção de um sistema de gestão da qualidade, 4.1 e 4.2, toda a parte de contexto organizacional é abrangida, né? É contemplada. Partes interessadas, ambiente interno e ambiente externo. Daí a importância de você entender essa estrutura organizacional antes mesmo de começar a implantar o sistema de gestão da qualidade. Tu comentou sobre a questão dos aspectos internos e externos e você comentou da análise SWOT. Existe alguma outra ferramenta ou técnica além da mesma para fazer a definição dos mesmos em um sistema de gestão da qualidade? Olha só, como eu comentei, existem várias opções ou várias metodologias ou várias ferramentas para você fazer análise do ambiente interno e externo. A mais comum, a mais usada, a mais fácil, mas não a mais robusta, é o SWOT análise. SWOT análise, né, tem lá a parte dos pontos fortes e pontos fracos. Então, eu olho para dentro de casa. Então, o que eu sou bom e o que eu preciso melhorar. Para fora do ambiente organizacional, eu vejo os riscos e oportunidades, ou oportunidades e ameaças, como diz a ferramenta. Funciona? Atende norma? Vamos falar um pouquinho, fazendo sempre essa correlação com norma. Atende a norma? Atende a norma.
eu vou estabelecer minha estratégia a partir de uma análise SWOT. É a melhor ferramenta? Eu diria que ela é uma ferramenta que ajuda, mas existem outras metodologias que eu posso buscar informações do meu ambiente externo. Por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa da concorrência, contratar ou fazer internamente uma pesquisa da concorrência. É uma informação relevante? Claro que é uma informação relevante. Eu entender como o meu concorrente está se posicionando, o que ele está lançando ou a precificação que está fazendo, eu entender como ele está agindo. Satisfação do cliente é importante? Também é uma informação que vem de fora. Posso usar N metodologias. Uma delas, que a Qualitim usa, se chama NPS. Então, Net Promoter Score. É uma metodologia que eu diria assim, bem imparcial, mas que traz informações importantes. O nosso cliente está feliz com aquilo que nós estamos entregando e as insatisfações, como nós tratamos. Isso entra num segundo aspecto, mas são informações que vêm do mercado. Então, existem vários tipos. O Balance Scorecard são perspectivas, né, que são usadas para a construção de um planejamento estratégico. Então, elas têm as perspectivas que tem base no cliente, tem base no fornecedor, tem a base financeira. Então, eu tenho essa metodologia que também me ajuda a levantar informações importantes nessa etapa aí de identificação do contexto. Então, eu diria, há uma riqueza de informações, aquelas empresas que pretendem construir um sistema, desde o seu planejamento estratégico, um sistema mais robusto, elas podem contar com essas ferramentas, usar essas metodologias. Não são metodologias excludentes, não são impeditivas. Eu tenho que usar SWOT Analysis porque todo mundo usa. Não, o SWOT Analysis é uma ferramenta, eu posso usar outras, eu posso enriquecer o meu ambiente de informações para que eu possa melhor identificar as estratégias que eu vou aplicar para atender as partes interessadas e etc. Tá? Então, o que a gente vê em termos normativos, falando como auditor, você vai na organização, você vê lá o SWOT Analysis, tá? Toda a estrutura estratégica está dentro do SWOT Analysis. Vale? É raso, é frágil, mas vale. Porque o SWOT Analysis, por mais que ele identifique pontos fortes e pontos fracos, não vai identificar todos. Por mais que ele identifique oportunidades e ameaças, não vai identificar todos. Olhando para dentro da organização, Tony, existe também uma riqueza muito grande de informações. Os indicadores, resultado dos processos, ambiente organizacional. Nós rodamos aqui todo ano uma pesquisa organizacional com os colaboradores da Qualitim. E nós, anônima, né, a gente assegura o anonimato de quem está preenchendo, mas nós queremos saber se ele se sente reconhecido, se ele está num ambiente agradável, se ele acredita na Qualitim, se ele acredita nas nossas soluções, se ele gosta da estratégia que a gente adota, se ele é bem remunerado. Então, a gente fala de diferentes assuntos e a gente tem a opinião e, com base nessas informações, a gente busca tentar implementar ações para melhorar o ambiente organizacional. Então, existem várias ferramentas, tanto para aplicação externa à organização quanto para aplicação interna, que ajudam a identificar melhor o contexto da organização e ajudam a trabalhar melhor a estratégia que vai ser adotada. Muito bem. A gente tratou os assuntos aqui de uma forma mais introdutória, a questão da gestão, a questão da cultura, a questão do contexto, mas eu sei que a Qualitim ela preparou um trabalho mais robusto, que é uma coleção qualidade e gestão. Você poderia falar um pouco mais sobre ela? Posso sim, isso é extremamente importante. Nós hoje falamos de cultura organizacional, que tem num dos aspectos da identidade da organização a parte da visão. Como uma empresa gostaria de ser vista ou pretende ser vista no futuro, num futuro determinado, né? Num prazo determinado. Pensando nisso, durante a época aí de 2020, 2021, nós trabalhamos uma coleção de conteúdos e lançamos a coleção Qualidade e Gestão, que é uma coleção que
detalha, aprofunda todos esses conceitos, todas essas informações que nós vamos tratar a partir da aula de hoje. Porque na websérie anterior, conhecendo o sistema de gestão da qualidade, nós falamos um pouquinho de aspectos importantes, os princípios da gestão da qualidade, nós falamos do papel da liderança, nós falamos de vários aspectos. Agora nós começamos uma nova websérie com novos capítulos, onde a gente vai começar a planejar o sistema de gestão da qualidade e aí a gente vai fazer essa correlação normativa. Essa coleção, ela também tem essa finalidade. Uma das visões da Qualitim é se constituir como uma empresa não só que comercialize soluções, softwares, vamos tangibilizar, softwares para gestão da qualidade. Nós queremos ser reconhecidos como uma empresa que gera conteúdo apropriado para aquele que tem interesse em se aprofundar nos conceitos de gestão da qualidade. Essa ação que nós estamos fazendo aqui com o Tony, esses conjuntos de eventos, né, de episódios, essas webséries que nós estamos gravando e que nós vamos comercializar e publicar para que todos possam ter acesso, tem essa finalidade alinhada à nossa visão. Essa coleção, ela tem 10 fascículos, esse é o primeiro fascículo, cultura organizacional, e os aspectos que a gente tratou hoje, falando sobre a identidade da organização, missão, visão, valores e a cultura. E o contexto da organização, partes interessadas, ambiente interno e ambiente externo, são detalhadas nesse primeiro fascículo. Esse fascículo, junto com os outros 9, aprofundam o conteúdo que nós vamos discutir ao longo das próximas aulas. Essa coleção, esse conteúdo, ele está à venda e aí é entrar em contato com a Qualitim. A Qualitim vai encaminhar vocês para o site da editora. Nós temos uma editora que tem comercializado aí já há 2 anos essas informações. Então, para aqueles que estão interessados em, com base no que nós discutimos, a gente ressalta sempre os pontos de atenção. Ah, mas eu quero me aprofundar um pouquinho mais, eu quero entender como fazer efetivamente. Esse material se constitui uma fonte muito interessante de informação de como fazer. Tá? Então, para aqueles que estão interessados, entre em contato com a Qualitim, que o material foi feito com muito carinho, com muito cuidado e com um atendimento normativo que a gente entende que é apropriado. Tá? Acho que é isso, Tony, por essa aula. Informações sobre qualidade de gestão, informações sobre a cultura organizacional, algo que precede a implantação, inclusive, do sistema de gestão da qualidade. Ivan, mais uma vez obrigado por compartilhar o conhecimento aqui com a gente e a gente encerra assim a nossa primeira aula da websérie Planejando o SGQ com Ivan Gonçalves. Até a próxima aula!